Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio? Eu sou a morte. Não, né? Esse é o Oppenheimer. Tudo bom, Carlos? Tudo bom, Márcio. E Vitor Figueiró. E aí, Vitor? Tudo? E aí, Carlos, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui de novo. A gente tinha submetido o Vitor a Transformers, aí agora a gente resolveu refazer o convite pro Vitor. Falou Apocalipse e tá aí o Vitor. Né? Um filme mais conceituado, com né? potenciais destruidores, me chamem. A gente tá aqui hoje para falar de Oppenheimer, o novo filme do Christopher Nolan, que tem como protagonista o Cillian Murphy no papel título aí. O pai da bomba atômica, né? A gente tá largando esse programa, a gente vai largar 2 programas essa semana. A gente ia fazer um programa de 2 blocos, mas como são 2 filmes aí que tem despertado mais a atenção do pessoal, a gente resolveu largar os programas separados, que fica mais fácil aí para quem... São 2 filmes bastante esperados, mas a gente acha que eles são bem diferentes, assim, então fica mais fácil fazer separados. Então aqui vai um aviso, a gente está largando obviamente esse aqui do Oppenheimer, e na quinta-feira também já vai estar disponível o programa da Barbie, sobre o filme da Barbie, que a gente imagina, né? A gente ainda não viu o filme da Barbie, vai ver amanhã, seja uma pegada bastante diferente da pegada do Oppenheimer. Mas enfim. Gravaremos de rosa. Gravaremos de rosa. Tem lá um grupo que quer ir de rosa, mas não sei se o Márcio vai de rosa. Eu não tenho blusão rosa e sair sem blusão nessa época do ano tá complicado. Sem mais enrolebs, Matheus vai subir a trilha pra gente e vamos lá então. Bom, Oppenheimer é um novo filme do Christopher Nolan, diretor bastante conhecido e com bastante fãs aí. É o cara que fez a trilogia do Cavaleiro das Trevas. É o mesmo diretor de outros filmes bastante conceituados. Acho que o último dele até não foi tanto assim, né? Que é o Tenet. Mas tem a Origem, né? Que tem um batalhão de fãs. O Dunkirk eu acho meio sim. Mas enfim, Nolan tem seu séquito de fãs. Interstellar também, cara, uma amnésia, né? Faz tanto tempo já. Enfim, nesse filme que acho que é a grande produção dele, né? Em termos... Não em termos de público, né? Porque acho que é isso aí, a trilogia do Batman é difícil de bater. Mas acho que em termos de pretensão, no bom sentido, né? De fazer um filme... um épico ainda maior que o Dunkirk, que conta aí um pouco, ele já fez o Batman Begins e esse aí é o Bomba Atômica Begins, né? Sob o ponto de vista do Oppenheimer, que é o personagem vivido aí pelo Cillian Murphy. A gente até vai dar aviso de spoiler um pouquinho lá no final, porque tem uma viradinha aí do filme que pode pegar o pessoal de surpresa, até porque não é uma história tão conhecida assim. Mas, no geral, a gente vai falar bastante coisa aqui que é conhecida, enfim, da história da bomba, né? Não precisamos dizer onde foram jogadas as 2 bombas. Ou precisamos também, né? Não sei se a atual geração sabe que uma bomba caiu em Hiroshima e outra em Nagasaki nos anos 40. Vamos de impressões gerais e aí depois a gente discute algumas coisinhas. Eu não vou conseguir evitar o trocadilho e perguntar para o Márcio primeiro se ele gostou ou se ele achou esse filme uma bomba. Não, o filme não é uma bomba, né? É um filme de 3 horas de duração, né? Um pouco mais até. E até que tu não sente ele passar, né? Por mais que seja um filme de bastidor, assim, né? Um filme de ação, tu consegue ver a história fluir, então ele é muito bem dirigido pelo Nolan, né? A gente viu ele no IMAX, agradecer a Espaço Z aqui pela cabine,
E no IMAX ele amplifica não só a questão da imagem, né, especialmente na hora que a bomba explode, isso não é spoiler, né, o filme sobre a explosão da bomba vai explodir a bomba, né, então não é spoiler, mas a questão do som, assim, né, tem uns efeitos com som do silêncio total e depois vem uma explosão, não só no momento da explosão da bomba, mas em outros momentos do filme em que eles interconectam ali com a história de vida do Oppenheimer. Eu vi uma entrevista do... Como é que era o nome do ator mesmo, Carlos, que tu falou aí? Cillian Murphy. Cillian Murphy. E o amigo do Peaky Blinders, né? É, do Peaky Blinders. E ele dizendo que o filme é um pouco uma biopic, um pouco um thriller, um pouco drama, e ele é um pouco de tudo isso, assim. Ele une várias frentes dentro de uma mesma história, né? Eu acho que tem uns 3 ou 4 atos ali, se a gente for pegar, desde a preparação, da questão da descoberta da bomba, depois a construção e depois essa parte no final aí, que é mais umas comissões que dá uma virada ali, que o Carlos comentou. Dito tudo isso e todos esses elogios, uma coisa que sempre me pega em boa parte dos filmes do Nolan, nesse em especial, eu estava comentando com o pessoal quando a gente saiu, é como os diálogos sempre são impactantes, assim, né? Todo mundo abre a boca para falar uma frase de efeito, assim. Isso meio que me tira um pouco da experiência. Tudo é uma lição, tudo é uma... Pode ser um epitáfio, assim, né? Cada declaração, cada linha do roteiro parece ser um epitáfio. Tem uma cena ali que eu até comentei com o Carlos e com o Vitor antes, que é uma cena de sexo entre o Oppenheimer e a personagem da Florence Pugh. E no meio eles param e começam a discutir Freud e Jung, assim, então é uma coisa completamente fora da... No meio mesmo, né? Eles param, discutem Freud e Jung e depois voltam, assim, completamente real, assim, e isso meio que me tira um pouco da imersão do filme, assim, eu acabo me desconectando, assim, acabo notando que nada daquilo ali é tão real, porque ninguém vive dizendo aquelas coisas o tempo inteiro, né? Em algum momento, sim, tu tem umas sacadas inteligentes, né? Ainda mais um cara como o Oppenheimer, que era um gênio. Mas não é assim que as pessoas se relacionam. Então isso me quebra um pouco o clima, assim, e a questão da imersão da história. Mas de resto, é um filme aí para disputar o Oscar, para vários atores, até quem faz ponta, no Gary Oldman faz uma ponta no filme, está muito bem no filme, né, em todos eles, a Emily Blunt, o Oppenheimer, o Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr., a primeira vez que eu vi, eu pensei que era o Jeremy Irons, assim, né, um jeito mais magro, assim, mas né, não é o Tony Stark, né, bem mais envelhecido. Mas eu indico para todos que querem ver, assim, eu acho que mesmo o público da Barbie, eu acho que vai achar alguma coisa para gostar nesse filme, assim, né? E vai brigar para ser um dos melhores filmes do ano, provavelmente. Vai lá, Vitinho, diz aí, o que tu achou? Assim, especialmente, como o Márcio disse, o primeiro e o segundo ato, eu gostei bastante da maneira como ele conta a história dele junto da história da vida real, assim, ele não se preocupa muitas vezes, nem aquele monte de cientista que vai se reunindo, a maioria se chama só pelo sobrenome, ele não se preocupa em nos apresentar eles, tipo, é isso aí, vamos, que eu achei que poderia ficar algo maçante. Outra coisa que eu destaco, que eu acho que não teria como, é a questão do som, como o Márcio apontou, a gente viu no IMAX, ele é um filme extremamente, assim, sonográfico, a gente sente a bomba explodindo, tudo que nele acontece. Mas assim como o Márcio disse, os diálogos, na hora do drama, para além da história que a gente já conhece da vida real, eu acho que ele peca assim na construção. Até esse relacionamento dele com a personagem da Florence Pugh, ele sofre muito um determinado acontecimento ali, mas na prática ele viu ela 3 vezes na história e conversaram pouquíssimas vezes sobre tudo. Então, tem algumas coisas, especialmente assim nas relações do Oppenheimer, fora os cientistas e fora a própria história dele, que eu acho que a gente vai se perdendo um pouco e acaba até o filme não sabendo bem para onde quer ir, né? Não, só para fazer essa parte da Florence Pugh, é verdade, o Victor tem razão, assim, tu não tem uma conexão com a personagem para tu sentir o drama do que acontece com ela depois, assim. Eu acho que é um pouco... O Carlos vai tratar um pouco disso, dessas relações do Nolan, pessoais e emocionais. Porque assim, eu acho que esse filme traz as características mesmo do diretor, assim, pro bem e pro mal. Eu acho que tecnicamente o filme é muito bom e que a gente destaca aqui do som, né? Que os guris falaram ali, não só da explosão, mas a trilha, às vezes ela é bem alta. Às vezes eu acho que funciona, às vezes eu acho que fica
fica um pouquinho forçado, um pouquinho piegas, mas no geral eu acho bom, não só a trilha, assim, mas a edição de som para além da explosão, né, tem cenas que tem uma cena que ele tá num auditório, assim, e o barulho das pessoas e a forma como esse barulho vai ficando abafado, e ele consegue deixar o foco no Oppenheimer e atrás dá meio que uma distorcida, assim. Enfim, tecnicamente é muito bom. Eu acho que a direção de atores é muito boa aqui, porque, como o Márcio falou, tem um monte de gente bem no filme, assim. O Cillian Murphy tá muito bem. O Robert Downey Jr. não é novidade, porque ele já era um grande ator antes do Homem de Ferro. Mas é bom ver... É bom que uma geração saiba que ele é um bom ator e não só um astro de filme de super-herói. A ponta do Gary Oldman, o papel da Florence Pugh. O da Emily Blunt eu acho que ela tá bem meio que num segundo ato dela. No primeiro eu acho meio... E aí já acho que é um bom gancho para eu entrar na minha crítica, que é o seguinte. Tem todo esse lado bom do Nolan, mas eu acho que tem um lado que ele ainda é um diretor frio, assim. Eu não consigo ver ele trabalhar bem as relações entre as pessoas, sabe? Ele consegue trabalhar bem a relação do cara com a bomba. Tu fica o tempo... Ele consegue te passar a sensação de culpa e, ao mesmo tempo, o cara que acha que tá fazendo certo. Isso no cara eu acho bom no filme. Mas no filme, em geral, eu acho um pouco menos. Eu acho que o filme é meio morde a sopra, assim. Eu acho que o filme quer te mostrar essa questão, e principalmente no final, que, enfim, é como se fosse o filme... Como se fosse o filme pacifista do Nolan, né? Quando ele mostra, enfim, que o mundo pode estar caminhando, né, para um caminho de autodestruição. Mas, ao mesmo tempo, ele fica o tempo todo elogiando essa sociedade americana que o tempo todo está estimulando isso, sabe? Nessa cena que a gente falou lá, que ele está num auditório depois da explosão da bomba, os americanos estão achando que aquilo ali é bom. Sim. Sabe? Fizeram o correto. É como se para eles a bomba fosse o mal necessário. E aí os americanos que tanto condenam todas as outras nações por crimes contra a humanidade, os caras tacaram 2 bombas atômicas, não foi uma, foram 2. E assim, a escolha que foi feita enfim, tem 8 cidades ou 12 cidades e o cara diz, não, essa aqui não, Kyoto não, né? Kyoto eu passei minhas férias, é uma cidade muito bonita. Me lembrou muito as reuniões que as decisões são tomadas por coisas assim, fúteis. Como eu passei minhas férias nessa cidade, eu não quero jogar bomba nessa cidade, vou jogar em outra. É geralmente assim. Então, assim, tem esse morde a sopra. Eu achei... vou usar um termo aqui que talvez seja exagerado, mas foi o que me vem à cabeça na hora. Eu achei covarde a decisão de ficar citando o drama dos japoneses e ele nunca mostra os japoneses. Depois que a bomba explode, ele vê, assim, corpos carbonizados. Não é um sonho, é uma mistura de realidade. Um delírio dele, assim. Tipo, as pessoas ali, vem o efeito, aquele do clarão e as pessoas se desintegrando, mas são as pessoas do auditório. E aí tem um corpo carbonizado que ele pisa, mas assim, nunca é os japoneses. Então assim, é como se o filme, diante de toda essa gravidade, não tivesse gravidade. É como se fosse um filme da Marvel que tu não pode ter sangue pra a censura ser menor, assim. Tu até fica se contestando do tipo assim, tá, mas... E eu acho que vale a discussão do tipo, se eles não tivessem detonado a bomba... Que rumos a história teria, se outros tivessem detonado antes, se aquilo ali é de fato a discussão que eles levantam de a negociação da paz vai pela força, né? Tipo assim, olha, se eu tiver a bomba, tu não vai jogar a bomba em mim. Ao mesmo tempo, é um bando de cara ingênuo que acha que só tu ter a bomba vai inibir. Não, é o contrário. É um monte de menininho querendo jogar a minha bomba em ti, sabe? E assim, uma outra crítica que se faz bastante ao Nolan é a questão dele ser muito expositivo às vezes, né? E eu lembro que isso foi muito falado no Interstellar,
no momento em que os cientistas estão passando perto de um buraco negro, que é assim, o maior fenômeno da história que alguém já viu, né? É o momento de tu estar completamente deslumbrado. E no filme não, eles estão anotando os dados ali, olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E naquele filme ele é bastante expositivo. E aí nesse, que no primeiro ato dele, até um segundo um pouco, é basicamente um filme sobre física quântica. Ele não é tão expositivo. É tu que se vire pra... No começo até tem aquelas imagens ali que ele mistura, né? As cenas dos personagens com umas imagens ali de universo ou microcosmos, assim, sabe? Uma explosão filmada numa... sei lá, aumentada 2 milhões de vezes, assim. Então, assim, acho que a construção... Não a construção dos personagens, eu até acho que os personagens são bem construídos, mas a relação dos personagens me incomoda um pouco, e aí talvez o exemplo maior seja a relação dele com a mulher dele, assim. Não achei bem construída no começo, assim, sabe? Acho meio... O primeiro ato todo, pra falar a verdade, eu achei meio acelerado, assim, cara. Acelerado num filme de 3 horas, né? Eu queria que a gente ficasse lá 8 horas vendo Oppenheimer. Não, mas talvez... Eu fiquei me questionando... Partículas aceleradas. Eu fiquei me questionando se precisava todo aquele primeiro ato. Sabe? Se não podia já partir direto pro Projeto Manhattan. Eles quiseram dar o contexto para ele chegar no Projeto Manhattan. E aí, tudo em paralelo, tem um filme de julgamento, né? Que são 2 julgamentos. Isso. Pra mim, assim, só te interrompendo, desculpa. Não, vai lá. O filme todo ele é resumido naquela... Normalmente os filmes fazem isso com as introduções, naquela frasezinha do Prometeu no começo, né? Que foi dado fogo para ele e depois ele foi castigado por Zeus por ter dado fogo para a humanidade, etc. E, tal. E é um pouco que passa o Oppenheimer, assim, é a ascensão e queda, pelo menos, não só a queda pública, né, mas a queda emocional dele, psicológica dele, pelo sentimento de culpa que ele passa por ter criado a bomba para ajudar a acabar a guerra, mas ao mesmo tempo ele cria a Guerra Fria e a possibilidade do mundo se destruir várias vezes, assim. Então é toda essa dualidade da função, da figura pública do Oppenheimer, assim. Ele é um gênio, constrói talvez uma das maiores invenções da humanidade, mas ao mesmo tempo é uma invenção que pode destruir o mundo inteiro. E é engraçado ter uma cena ali, que a cena que está no trailer, nem é spoiler, né? Em que o Matt Damon, o personagem do general, ali pergunta para ele qual era a chance de destruir o mundo, e ele diz, quase 0. E ele diz que o ideal seria que fosse 0. Eu faço um paralelo com a inteligência artificial, né? Volta e meia, esses caras dizem que a chance da inteligência artificial de destruir o mundo é de 10%, ou seja, bem maior do que a bomba atômica. E mesmo assim os caras continuam brincando com isso, né? Porque afinal de contas pode gerar várias ações que pode levar a fim de doenças, diagnósticos e tal, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que tu pode, né, acabar com a extinção da humanidade. Então é essa dualidade, e eu acho que é um pouco por isso também que ele não mostra a questão dos japoneses, assim. Não tô defendendo se é melhor ou se é pior, mas eu acho que a ideia é de passar o ponto de vista do Oppenheimer e do quanto ele, que não viu a destruição, né, ele não sabia nem quando a bomba ia ser lançada. Na história do filme, o general disse que o que ele puder comunicar a ele sobre o caso, ele comunica. Então ele descobre ouvindo rádio que a bomba foi lançada em Hiroshima. E daí é ele imaginando toda aquela destruição que ele foi capaz de fazer. Por isso que ele está ali falando para aquelas pessoas, mas está vendo aquelas pessoas se desmancharem, porque uma eventual corrida armamentista, uma eventual deflagração de ogivas nucleares, assim. Então é um pouco essa ideia de ser um filme focado no Oppenheimer mais do que qualquer outra coisa. E tudo gira em torno dele, todos os desenvolvimentos antes e posteriores é para dar sustentação para esse personagem, assim, e para a história que ele construiu ali com a construção da bomba atômica, e o quanto ele virou casaca depois para tentar dissuadir de se fazer uma outra corrida em relação à bomba H de hidrogênio e tal. E ele estava contra pelo sentimento de culpa que ele tinha tido anteriormente. Então, é difícil tu te identificar com o Oppenheimer, né? De tu achar ele um mocinho que, coitado de tudo que ele sofreu, porque afinal de contas ele ajudou a criar um monstro, uma bomba que em tese não precisaria ser lançada, porque a guerra estava ganha, né? Já foi mais uma demonstração de poder dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa. Ele é meio ingênuo para um cara tão genial, né? É um cientista que não está envolvido, talvez, nessas questões de política. Eu não sei a questão histórica do filme, eu não sei o quão fidedigno ele é.
Mas é uma pessoa que caiu nesse mundo político de paraquedas. Ele é um Porque cientista. agora que acima tu de qualquer falou, e eu coisa, né? concordo, ele não é assim o mocinho, Não, não é. mas ao mesmo tempo o Robert Downey Jr. é o vilão. Ele é o vilão mora, assim, né? Aí depende da tua capacidade de identificação com o cara que criou a bomba atômica ou não, né? Porque assim, e aí tem um promotor lá, que assim, o filme são é como se fossem 2 julgamentos em paralelo, né? Um do personagem do Robert Downey Jr., né, que é o Strauss, e esse sim, não é um julgamento, né? É uma sessão lá para definir se ele vai assumir um determinado cargo ou não. E em paralelo tem todo um julgamento do Oppenheimer para ver se ele vai perder uma licença, que é uma questão burocrática lá, e que, enfim, que é bem importante para o filme. É que jogaria ele no ostracismo, né? Deixaria ele de ser uma voz ativa no discurso em relação à bomba atômica, à bomba H, e jogaria ele num cantinho, numa salinha lá escondido. Um pouco como os soviéticos faziam com seus renegados, assim, quando não mandavam pro Gulag. Isso, exatamente. E o promotor desse outro julgamento aí, ele me parece assim, ele é meio que também o vilão, ou o capanga do vilão, né? O Rick Robb, não é? Isso. Mas isso não é nenhuma crítica, porque eu tendo a achar isso positivo. O Jason Clarke, né, que faz o papel do Roger Robb, né? Ele é para ser o promotor mau ali, né? Que tá fazendo uma armadilha, mas ele dá alguns argumentos muito bons na tentativa de desmontar o cara. Porque diz o seguinte: vem cá, quando tu lançou a bomba, que tu sabia que ia matar milhares de pessoas, tu não tinha remorso, mas depois de alguns anos tu passou a ter remorso. Não, naquela cena, mais pro fim, ele age como a própria consciência do Oppenheimer. Né? Exato, exatamente. Então fica uma parada assim. Mas eu gosto, isso eu gosto. Essa dualidade do filme eu acho legal. Ele transitar por uma área mais cinzenta. Muito mais do que alguns acenos ufanistas, que não é nem ufanismo do Nolan, porque o Nolan não é americano, né? Mas assim, sabe, América, ou então lá, no final das contas, quando tem uma votação que decide que o Robert Downey Jr., que é meio que o vilão da história, a gente avisou que ia dar spoiler e se perdeu aqui, mas é um spoiler menor no filme, né? Que ele não venceu lá essa escolha, e aí, teve qual foi o político que trocou de voto? É um jovem aqui, John F. Kennedy. Sabe? E a cena pós-crédito que mostra o John F. Kennedy surgindo a poder. Não tem, não. Sabe? Aí é mais para agradar o público americanoide mesmo, assim. Não americanoide mesmo. E eu tenho muita curiosidade como é que é a divulgação desse filme no Japão, cara. Boa. Sabe? Porque, querendo ou não, o Projeto Manhattan, ele é meio romantizado ali. Tem essa dualidade? Tem. Mas são cientistas, são nobres, as maiores da mentes, humanidade reunidas, isso, sabe? Garimpadas em prol de um perigo. E assim, para não... Vingadores do Projeto Manhattan. Exato. Não tem os Vingadores, mas tem o Han Solo, né? O começo é bem assim, daí quando eles buscam um lá que tá na Inglaterra e o cara chega num Natal improvisado também. O personagem do Kenneth Branagh, né? Só para não me deixar escapar, e eu tava vendo o nome, eu nunca sei o nome disso. Sei o teste, mas não sabia o nome, fui buscar aqui. É teste de Bechdel, que é aquele teste para ver se o filme tem participação feminina, né? Que tem que ter um... Se as mulheres conversam se as mulheres interagem entre elas. Não, elas não interagem entre elas. Tem 6 milhões de personagens e 3 mulheres. 3 ou 4, se pegar umas amantes dele ali no meio do caminho. As principais são a Natalie, a Emily Blunt e a Florence Pugh. E assim, o Márcio falou da cena de sexo. Tem umas cenas de nudez da Florence Pugh que elas são completamente gratuitas. Eu não entendi por que ela precisava estar nua naquela cena, assim, sabe? Eu fiquei pensando... Inclusive viu o rosto no cinema. Me recuso a olhar essa cena. Não, mas sabe, porque era... Tipo, tu ficava pensando assim...
Por quê? Porque assim, eles transaram e eles estão cada um numa poltrona. Sabe? O que já é meio irreal. É uma sequência dessa cena que o Márcio falou ali, que eles estão transando e eles param porque ela quer ler Freud. E aí eles voltam e cada um começa a conversar assim, mas uma postura de quem faz terapia, postura de psicólogo, assim, sabe? Perninha cruzada. E eles têm uma conversa de perninha cruzada, os dois pelados, cara. São essas coisas que me desconectam, assim, do filme, assim, são essas coisas meio forçadas, assim, que tem um impacto visual, um impacto emocional e tal, mas, tipo, foge da realidade. As coisas normalmente não são assim, né? Talvez até tenha alguém que faça sexo e vai ler Freud no meio, não sei. De sexo a gente não duvida nada, mas... Quanto à questão dos japoneses, tu falou também, tipo, os japoneses também têm o seu... Né, não, o seu claro, lado, né? não tem mocinho. Não tem mocinho nessa Não tem história, mocinho, né? não Tipo, tem mocinho. Que eles fizeram na China, na Coreia, enfim. Mas é um pouco isso, assim, dessa... É que às vezes parece que a bomba, a consciência americana acha que a bomba é o mal necessário, assim, sabe? Esse foi o discurso que foi adotado, a narrativa adotada depois de lançar a bomba, né? Que eles não iam, os japoneses não iriam se render e postergar essa guerra infinitamente, mais vidas norte-americanas seriam perdidas lá. E também o paradoxo do discurso do próprio Oppenheimer numa dessas comissões, assim, quando ele disse que, o Carlos comentou que ele muda de opinião depois do lançamento da bomba atômica, na verdade, ele dizendo... não mudou, né? Imaginei que não iam morrer 200 mil, imaginou que ia morrer 30 mil, né? Tudo bem morrer 30 mil. Pois é, com mortes dessa magnitude, assim, tipo, é tão horrível 30 mil quanto 200 mil, né? E assim, eu não tenho... Eu ia ver um documentário, mas não deu tempo, assim. Eu não tenho conhecimento histórico da coisa, assim, para comentar mais a fundo. Então, assim, vou dizer o que eu li bem por cima, só. Uma das coisas que parece que é um mito é que aquela região ali onde eles fizeram o teste, ela era toda inabitada. Tanto que ele diz assim, não, vamos... O que você quer fazer agora que a bomba já foi detonada, já foi explodida, né? Não, agora nós devolvemos os territórios aos indígenas. Tipo assim, cara... Tudo contaminado. Vocês acabaram de explodir o negócio. E aí tem teses que defendem que, na verdade, não era tão inabitada assim, né? Eles montaram ali no meio do nada... Mas é um raio de explosão gigantesco. Tanto que ele diz pra mulher, né? Recolha os lençóis. Exatamente. Se fosse um filme do Tom Cruise, né? O Tom Cruise explodiria uma bomba de verdade e ainda sairia de moto no meio das chamas, assim, né? O que me dá um gancho para perguntar uma outra coisa pra vocês. Que é o seguinte. Esse filme ele tá sendo muito falado, até porque os dois chegam no cinema no mesmo dia, que é o Oppenheimer e o Barbie. Eu acho que se formou uma discussão muito numa bolha cinéfila, do tipo assim, nossa, a batalha do cinema vai ser os dois filmes que podem ser sucesso de bilheteria no mesmo dia e tal, vai ser uma batalha incrível. Não sei. Eu, pessoalmente, acho que não existe nenhuma batalha, porque esse filme não tem, imagino eu, não tem potencial de ser um sucesso de bilheteria. Ele não é um tema fácil, ele não é um tema tão conhecido e ele é, bem ou mal, um drama de 3 horas. Então, assim, ele não tem tanto chamariz assim. Quanto a Barbie, aparentemente, é o contrário disso. A Barbie é a coisa mais pop possível. Eu fui dar uma olhada ontem nas salas de cinema para quinta-feira, no dia da estreia. E o Oppenheimer teria 20 ou 21 sessões. A Barbie tinha 43, 44. Isso, por si só, já mostra que não é uma guerra. Mas eu acho que, como o filme do Oppenheimer são 3 horas, claro. É menos tempo de sessão. Sim, mas o que eu digo assim, essa guerra não vai sala existir. Disponível, né? Assim, são 2 filmes grandes que chegam no mesmo momento. Eu acho que a discussão é mais por isso. Assim. Em termos cinematográficos. Sim, cinematográficos, exatamente. Eu acho que são 2 questões, assim... Em termos de prestígio e em termos de público. Eu acho que em termos de prestígio são 2 filmaços. Em termos de público não tem comparação pra mim. A gente vai ter que esperar pra ver, mas eu acho que o buzz da Barbie tá bem maior, né? Embora a bomba atômica é uma coisa que sempre, que nem serial killer, né? Sempre chama as pessoas. Talvez o que afaste um pouco seja a questão do filme de 3 horas, e dependendo se as críticas começarem a ser negativas, ao contrário delas, nossas, aqui que não é negativas. A gente tá apontando alguns problemas, mas o filme é bom, vocês deveriam ver o filme. De qualquer forma, eu acho que vai
depender um pouco do boca a boca, assim. A Barbie já tem um buzz pronto, então quem quer ver a Barbie já vai ver a Barbie. O pessoal quer gostar da Barbie. Mas isso também é um público, Claro. né? Tem muita gente que não sabe que tipo de filme será o da Barbie. A gente me perguntaram assim, essa semana, vai ser uma comédia pastelão. Eu disse, não é, mas tipo, tem muita gente que tem essa percepção. Assim. Mas assim, o cara que for ver o filme do Oppenheimer esperando só um filme de bomba, também não é isso. Talvez esse cara se decepcione e ache o filme lento. Porque assim, a bomba explode e tem mais o quê? Tem mais uma hora de filme ali. ainda, né? Inclusive, mas nisso que vocês perguntando, só para eu dar meus 2 centavos, é que eu acho que o Oppenheimer vai sair prejudicado, especialmente pelo boca a boca, e isso que o Márcio comentou, é um filme de bomba atômica, com todas as características, peculiaridades do Nolan, de precisa ser assistido em IMAX, esse tipo de coisa, atrai o público que vai estar dividido com outro filme que é, digamos assim, o buzz está maior e é mais pop, então pro Oppenheimer eu acredito que é prejudicial estar saindo junto com a Barbie. E a gente tá esquecendo que tem um outro filme que tá indo bem no boca a boca e tem muito mais chamariz, que é o Missão Impossível, né? Tem mais isso. É verdade, mas eu tava vendo que ele ganhou bastante dinheiro, mas um pouco menos do que esperava, né? Mas isso eu vi vamos fazer essa curva, acho uma boa discussão. Eu vi uma tese que é o seguinte, talvez o problema não seja o Missão Impossível, talvez o problema seja a régua. Ninguém mais está fazendo muito dinheiro. Os filmes de super-herói não estão mais rendendo o que eles rendiam. Os desenhos não estão rendendo mais do que rendiam. Então talvez seja meio ilusório era ilusório achar que, nossa, o Missão Impossível vai abrir com 90 milhões. Aí o Missão Impossível abriu com 80 e, nossa, é um fracasso. Talvez a régua tenha que ser medida de novo, saída de Covid ainda, streaming cada vez mais popular. Eu acho que sim, acho que o cinema hoje virou uma opção muito específica, né? Aquela coisa. Antigamente as pessoas iam ver. Tem tais filmes que eu gosto, eu vou no cinema. Agora, para tu sair de casa, tem que ser normalmente um evento. Até porque os filmes estão mais caros também, né? O ingresso do cinema tá caro, e geralmente é em shopping, então tu vai ter que ou gastar com a passagem se tu morar longe, ou com o estacionamento que também não é barato. Então é um investimento. E se for levar 2, 3 pessoas, é um investimento grande. São quase, mais pipoca, quase 100 pila uma idinha pro cinema, assim. E, sendo que tu já paga alguns streams, então realmente tem que ser aquele filme. Por isso que eu tava até pensando em argumentar, as pessoas não precisam necessariamente escolher entre a Barbie e o Oppenheimer, elas podem ver os dois. Claro. Só que pela questão do custo, por essa questão da comodidade das pessoas, eu acho que normalmente elas acabam escolhendo um ou outro filme para assistir. E daí, a não ser que seja alguma coisa que tem um buzz muito gigantesco, assim, que acaba levando todo mundo pro cinema, tipo Homem-Aranha, De Volta para Casa, uma coisa assim. Sim. Vamos dar notinha aí ou vocês querem mais algum ponto aí? Eu queria fazer um questionamento aos amigos, se vocês identificaram as razões de um dos julgamentos estar em preto e branco e o outro ser colorido, se eu acho que perdi algo. É mais didatismo. Didatismo não, que eu não identifiquei. Ele sendo mais expositivo, que é do tipo assim, olha, talvez isso aqui confunda o público, vamos botar um filtro bem claro aqui, que é para saber que isso aqui é de um tempo e outro. Me lembrou do filme que ganhou o Oscar há um punhado de anos, que é o Traffic, que eram 3 cenas distintas, assim. Uma nos Estados Unidos, que era o papel do Michael Douglas lá com a filha, que tinha problema com drogas, era um filtro azulado. Acho que era um filme do Soderbergh. Aí quando era no México, a ação se passava no México, era aquela coisa assim, calorenta, um filtro amarelo, assim. Que era pra ficar bem claro assim, olha, a ação agora é aqui, a ação agora é ali. É meio que... Terceiro mundo é sempre filtro amarelo. Exatamente. Ataca filtro amarelo, exatamente. Bangu, né? É na Índia, no Brasil, é no México. Eu não sei se é subestimar o público, mas acho que é pegar pela mão. Eu acho que essa questão do preto e branco, pode ser isso um pouco que o Carlos falou, mas também é aquela questão que a gente tem nessas comissões pós-Segunda Guerra e durante a Guerra Fria também. Tem vários desses julgamentos e comissões televisionadas e todas elas são em preto e branco. Então, acho que as pessoas se identificam mais. Pode e como a comissão do Oppenheimer foi a portas fechadas, não era uma coisa pública, então foi mais uma recriação, assim. E a outra era para ser meio que um documento sobre a avaliação lá da sessão do personagem do Robert Downey Jr. Faz sentido. Já aproveita, Márcio, aí, emenda aí
De 0 a 5 Estrelinhas? estrelinhas. Quantas tu dá? Acho que vou botar 3,5. 3 estrelinhas e meia. Vitor. Eu vou dar também 3 estrelinhas e meia. Acho que a gente nem comentou, né? Mas tem a participação do Albert Einstein, como não poderia deixar de ser. Por isso, 3 estrelinhas e meia. O Einstein funciona meio como um Obi-Wan ali do Oppenheimer, assim, sempre nas sombras dando informações importantes para ele, assim, iluminando o caminho do Oppenheimer. E é legal porque tem quase um treinamento na floresta lá, quando eles estão caminhando, ele vai lá, entrega um bilhetinho. É verdade. E assim, é legal porque não é um Einstein estereotipado, né? Não tem... É um senhorzinho mesmo. Não tem língua para fora nem nada, né? Que às vezes fica essa imagem. Para facilitar a conta, eu acho que... às vezes eu faço a crítica aqui e parece que eu não gostei. Eu gostei. Tem algumas restrições, mas no geral eu gostei do filme. Eu também vou dar 3,5 e aí fica bem mais fácil da gente fazer a nossa média, que é 3,5. Pode dar tua nota certa, não precisa favorecer a calculadora. Não. Eu tava tentando ganhar tempo. É um filme tempo. que talvez com o tempo eu pense melhor e mude um pouco a minha posição, tanto pra cima como pra baixo. Provavelmente mais pra cima se eu mudar, mas hoje, numa primeira impressão, por causa de tudo isso que a gente conversou, eu achei que é um filme bom, mas não é um... Eu tava procurando aqui quem era o ator que fazia o Einstein, o Tom Conti. Eu não sei se é um filme fácil de rever. Precisa de tempo, né? Tu tem que estar muito... Com tempo. Vamos dicas da semana? Então tá. Matheus, trilha das dicas aí. Vai lá. A gente sempre começa com o Márcio dando as dicas, que é para dar tempo do convidado não ser pego de surpresa. Então, a minha dica é uma série da Amazon, que eu não terminei ainda, falta 2 episódios, mas eu tô gostando já, que é um remake de um filme dos anos 80 ou 90, agora não me lembro, com Jeremy Irons, que eu citei antes aqui. Gêmeas Mórbida Semelhança. É uma série da Amazon Prime Video, são 6 episódios, que é a história de 2 irmãs, obviamente, né? E que tem uma relação pessoal bem, como é que eu vou dizer, conturbada, bem unificada, né? As duas são muito próximas uma da outra e elas trabalham numa clínica de fertilidade, e a partir do momento que uma delas começa a ter um relacionamento, a outra, a malvada, no caso, né, a gêmea má da história, acaba... A Ruth e a Raquel, né, para quem é boomer aí das novelas dos anos 90, sei lá. A gêmea má começa a sentir ciúme, se sentir abandonada e fazer algumas ações questionáveis, assim. É uma série bem tensa, assim, que pode dar gatilho para muita gente que esteja especialmente esperando o bebê, porque tem várias cenas bem gráficas sobre a questão da maternidade, do nascimento e algumas... É uma sangueira em determinado momento, assim, o filme, para ser bem objetivo. O filme não é uma série. Mas é bem legal, e a Rachel Wells, que é a atriz principal que faz as 2 irmãs, está muito bem na série. Então, Gêmeas Mórbida Semelhança na Amazon Prime Video. Vitor Figueiredo. A minha dica cultural vai ser uma dica musical. É o álbum The Life of Pablo, do controverso Kanye West. Gostaria de sugerir aos amigos. Não precisa gostar dele, mas tem versos muito interessantes e a maneira como ele constrói as faixas uma atrás da outra tá bem legal de acompanhar. Inclusive eu recomendo até um canal no YouTube, acho que é Damian, que ele legenda as músicas e vai, através das interpretações dele, do que ele apurou, dizendo o que o Kanye estava pensando em cada uma das faixas. A minha dica, eu até não sei se a gente vai transformar isso em programa ou não, mas se a gente não transformar, fica aqui a dica já. Um documentário que estreou semana passada, uma série documentária, que estreou semana passada no Star Plus, que é sobre o balão mágico. A super fantástica história do balão, uma coisa assim o nome. É que a gente fica na cabeça com o documentário do balão mágico e aí acaba sendo mais fácil falar. É super fantástica a história do balão. Como o nome fala, é isso aí. É um documentário sobre o balão mágico, um grupo infantil que fez um sucesso absurdo nos anos 80. Simoni, o Jairzinho, o outro menino que era o Toby,
que foi escolhido lá porque cantava bem, e o outro menino, que era o Mike, o documentário mostra, ele era filho daquele assaltante de trem famoso inglês, o Ronald Biggs, e o menino foi escolhido porque ele deu uma entrevista na TV dizendo que ele queria que o pai voltasse para o Brasil, que ele tinha sido sequestrado e ia ser levado para a Inglaterra. E aí os produtores viram a entrevista e disseram, esse menino fala bem, vamos trazer ele para o grupo. E trouxeram. Então, assim, nos anos 80 as coisas funcionavam assim, completamente à la louca. Não é assim um documentário jornalístico que vai trazer muitas novidades, assim, ele traz várias versões, mas é aquele tipo de documentário mais de depoimentos do que descobertas propriamente. Serve mais como documento do que como investigação, mas de qualquer forma, assim, como documento é interessante que isso fique aí para uma nova geração que não faz ideia da loucura que era a cena infantil. Sanidade que eram os shows do Balão Mágico. Cara, mas assim, eles mostram os shows... Revolução infantil. Eles assim. mostram os shows e realmente era um negócio insano, assim. Um negócio que se perdeu com o tempo. Acho que o Vitor não chegou a pegar isso. O Márcio provavelmente pegou. Eu lembro de ter ido em várias. Que era um evento que tinha no final do ano, que era a gloriosa Chegada do Papai Noel. Que era, assim, um dia inteiro de shows no Olímpico ou no Beira-Rio. E era, assim, a Xuxa, o Balão Mágico. Era só esse tipo de... O que menos importava era o Papai Noel, né? Exatamente. Aí, uma vez no Olímpico, o Papai Noel era de azul, né? Umas coisas assim. E, assim, tu ia pra lá de manhã e tu só saía de lá de tardezinha. E, assim, o estádio lotado. Lotado. E numa época que não era 40 mil, né? Era 70, 80 mil pessoas que cabia. Então, assim, a cena musical infantil nos anos 80 era um negócio maluco. Era hardcore. E Bom, eu não vou entregar muitas coisas aí, mas tem uns detalhes aí, hardcores, que o Mike esse fala no documentário, que ele, por exemplo, diz que experimentou... drogas legais e ilegais com 11 anos por causa do Balão Mágico. Então, por aí a gente vê que é hardcore mesmo a coisa. O documentário está no Star Plus, certo? A gente vai ficando por aqui. Não necessariamente volta na próxima semana, porque, como eu disse, essa semana nós estamos botando aí na rua 2 programas. Então, além desse Oppenheimer, tem o programa sobre o filme da Barbie também, certo? A edição é do Matheus Santos. A gente volta a qualquer hora. Um abraço. Tchau.